Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande estar aqui com você. Hoje eu estou com a Maria Ângela, que é diretora de um SEI bem grande, com muitas responsabilidades. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, que trata da comunicação assertiva, né? O que é uma comunicação assertiva? Antes de tudo isso daí, eu gostaria de falar para vocês que esse projeto, né, essa live de hoje faz parte de um projeto chamado Ser Mais, que é promovido em parcerias do CT Vidas com a Secretaria de Direitos Humanos. E peço também, se for possível, para que vocês deem um like e compartilhem. Se vocês acharem que realmente é um assunto interessante, que compartilhem também. Vai ser muito bom para todos nós poder dividir aquilo que nós temos desenvolvido ao longo dos anos e temos, de uma certa forma, aprimorado. E dividir isso com outras pessoas que também, de uma certa forma, pode estar necessitando. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. E Mariângela, é um prazer muito grande falar com você. A gente se fala Obrigada. muito pela semana, né? Pois é. E é muito importante, né? Comunicação é comunicação, Opa, faz parte. faz parte. E quando nós pensamos, né, a gente fala muito de comunicação não violenta, com a melhor maneira de falar com o outro, e isso realmente é muito relevante, mas às vezes a gente esquece de pensar um pouquinho, né, o que é interpretar uma comunicação. Quando a gente Então, vai se comunicar com o outro, né, a gente tem que procurar, né, ter um olhar claro para como não ofender outra pessoa, né? Porque ela vai estar sempre interpretando aquilo, né, que nós estamos falando. E aquilo que às vezes é tão fácil para nós, o entendimento, para outra pessoa não é. Não é tão fácil assim. Ou ela interpreta de uma outra maneira. Eu me surpreendo no meu dia a dia com as falhas, né? Com os buracos que existem na comunicação. Mesmo eu estou falando de mim, né? Muitas vezes o que eu estou fazendo, e eu vejo que eu conversei com uma pessoa, eu havia falado uma determinada situação, um determinado assunto, e quando ela me retorna, ela entendeu algo completamente diferente, né? E eu fico surpreendida, né? Eu me surpreendo, porque, poxa, como que pode, né? Para mim tinha ficado tão claro, né? Mas as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. E cada um entende uma determinada comunicação, um determinado diálogo, como a experiência de vida dela. O que que ela tem vivido que faz com que ela interprete aquilo que você acabou de falar, diferentemente daquilo que você gostaria de falar. Então, aí tem um hiato muito grande e que muitas vezes fica difícil de resolver. Porque você conversou com alguém, ela interpretou de uma outra maneira, ela levou para ela colocou uma ação em cima daquela comunicação, e quando você vai ver lá na frente, não era bem aquilo que você tinha é, desejado falar, né? E então aí a gente, puxa vida, não era bem isso, olha, eu quis dizer aquilo, mas não foi bem assim que a pessoa entendeu, né? Então teve um problema tanto, né, da pessoa que emitiu a comunicação, como daquela que recebeu a comunicação. Ambos não estavam em sintonia, porque ambos estavam interpretando determinados assuntos de acordo com a sua experiência de vida. Então, às vezes, uma resposta que ela me dá é de acordo com a experiência de vida dela. E às vezes aquela experiência de vida dela eu ainda não estou conseguindo alcançar. E o mesmo como acontece comigo, eu estou falando com a pessoa e ela não está conseguindo, né? Ou eu não estou conseguindo me expressar de uma forma como eu gostaria, porque eu estou me expressando de acordo com a minha história de vida, de acordo com a minha experiência de vida. E aí causa aquele, né, aquele ato, muitas vezes até aquele desconforto, e às vezes a gente procura arrumar, mas não é algo tão simples, porque já seguiu muito para frente, né?
E aí, até a gente conseguir resolver, leva um certo tempo, né? Então, comunicação assertiva é algo assim de extrema importância, né? Mas como você ter certeza que você está usando de uma comunicação assertiva? Mariângela, você com tanta experiência de vida, de trabalho, você poderia nos colocar algumas experiências, né, que fizeram com que você repensasse a sua maneira de falar, porque você considerou que a outra pessoa tivesse entendido bem, mas não entendeu, né? E aí fez você, repensar a sua maneira de se comunicar com o outro. Então, bom dia. Primeiro agradeço, né? E falar de um tema tão prazeroso, tanto para mim como pessoa, como para outra que pode acrescentar no seu dia a dia. Eu já tive três momentos na vida, Eliane, Ah, três práticas. Primeiro, a prática explosiva, na qual, se não sai do jeito que eu quero, para mim não vale a pena. Vamos substituir, vamos trocar. E aí eu fui percebendo ao longo da caminhada que não era bem assim. E passei para o segundo momento. Tudo para mim era julgamento. Ah, eu não. Mas eu já falei 500 mil vezes. Ah, essa pessoa parece que não entende. E aí falei assim: meu Deus do céu, como que eu posso fazer para melhorar isso daí? Essa falta de compreensão entre a pessoa e mim. Aí eu entrei nesse terceiro momento, que é o que eu estou hoje. Eu penso para falar, eu olho a pessoa, primeiro eu faço uma análise da pessoa, penso para falar, não altero o meu tom de voz e tento chegar nesse objetivo final. Como assim? Eu tenho uma equipe grande, conforme você mesmo já falou, e para você chegar na quantidade de funcionário com a expressão tão clara, fica, não pode ser impositor. Hoje a gente não pode mais querer ser ter a imposição, mas eu tenho que ter clareza naquilo que eu estou pedindo. E com isso, a minha equipe já percebeu esse meu modo de trabalho. Então, todos costumam se envolver nas ações. A equipe se envolve na ação, mas para isso, a comunicação tem que estar muito bem alinhada. Então, eu saí de três momentos: da explosão, para depois entrar no que o outro está pensando, para chegar na clareza do momento no qual eu me sinto e estou vivenciando o hoje, nessa ação. Existem pessoas nas quais a gente precisa chamar no individual. No coletivo, você não consegue. Então, às vezes, tem pessoas que você chama no individual, conversa, não deixando a pessoa pensar que porque ela é minha amiga, porque ela não gosta de mim, ou porque tem. Entre tantas as coisas, você tem que trabalhar um pouquinho. Se você vai acertar, eu não sei, mas que você tem que tentar o máximo da assertividade, você vai conseguir. E ter a abertura de também poder escutar, né? Dar essa abertura de escutar também a pessoa. Talvez aquele dia, talvez aquele momento, e a pessoa não estava tão bem. Mas aqui, a gente fala assim, todos nós temos um ponto de vista, e temos que respeitar cada um do seu ponto. É assim que a gente pensa aqui, né? E quando eu falo com as minhas colegas de direção, temos várias, né? E quando eu falo, eu observo, tem aquelas que têm o mesmo ponto de vista que eu, tem aquelas que não têm, que vão mais pelo a imaturidade da idade, mas, porém, estão todos caminhando com um senso comum, que é acertar nas lideranças. é, sim, E aí a sim. gente vai trabalhando, né, Eliana? Tentando todos os dias transformar que esse dia seja melhor do que o que passou.
Sim, sim, verdade, isso é muito importante mesmo. Agora sim, a gente percebe, desculpa, que cada pessoa, né, cada ser humano tem a sua história de vida, Sim, né? E quando a gente está se comunicando com alguém, seja lá quem for, um aluno, né, um funcionário da empresa, um colaborador do SEI, a gente tem muito que avaliar a história de vida da pessoa, para saber como que a gente pode falar com ela, isso. né? Comunicação, assertiva, está inteiramente ligada, vamos dizer assim, né, com a história de vida de cada um, né? A gente tem que se preparar para conversar com determinada pessoa, porque a gente tem que entender, a história de vida dela. Então, se, por exemplo, Mariângela, por exemplo, uma pessoa, uma colaboradora, um colaborador que trabalha aí com você, que quando você vai conversar com ele, ele é muito negativo, É. né? E aí, nesse caso, qual é a sua reação de imediato? Então, quando eu encontro essa barreira da negatividade, que a pessoa está fechada, eu vou mapeando por outros lados. Primeiro eu pergunto, está tudo bem? Como é que você foi? Ah, você viu que bacana? A gente começa a falar de um certo determinado assunto no qual eu quero chegar. Aí eu percebo assim, existe aquela pessoa que ela tem esse fechamento pessoal, já não foi dessa semana, ela já vem fechada já desde antes. Aí, quando você chega para fazer esse apontamento, para que ela possa fazer a mudança de ideia, você tem que evitar de ficar cutucando. Eu evito de ficar cutucando naquela ferida dela, né? Porque, às vezes, ela já passou por tantas amarguras em casa. Eu tenho uma professora aqui que ela já passou por tantas dificuldades familiares, e quando a gente fala de família, ou quando a gente. Eu já não falo mais essa palavra família. Quando eu falo de família, ela se emociona, porque todos nós temos problemas, mas a nossa família é a nossa família. Independente se ela veio regrada de coisas boas ou de coisas boas, mas é o nosso amparo. E aí, quando a gente fala de família, ela bloqueia. Aí, o que que aconteceu? Tem uma criança na unidade que ela era do papai e da mamãe. De repente, está na sala dessa educadora. Essa criança perde-se a guarda, o pai foi responder pelo processo que ele tem para responder, e a mãe perdeu a guarda da criança, ela passa a ser da titia. Então, com o papai e a mamãe, ela não era tão organizada, tão limpinha, tão bonitinha como ela vem hoje. E aí, às vezes, eu falo, família não é aquela que te deu a luz, família é aquela que te cria. Eu falo isso para essa professora. E a professora se emociona, mas ela ainda tem uma barreira que eu não consegui atravessar, né? A professora, ela tem uma barreira na qual ela fala para mim assim, nesse ponto, eu não posso falar. Então, essa professora ainda tem, com todas as amarguras, ela já mudou muito, mas ainda tem uma barreira na qual eu não consigo atravessar com essa professora. E Olha, aí, nem sempre a gente consegue chegar no objetivo que a gente quer, mas com ela ainda não consegui. Às vezes ela tem uma comunicação não verbal. Eu sinto quando ela, no olhar, eu sinto no gesto, quando você fala de família, ela se fecha, ela cruza os braços, ela faz uma comunicação não verbal, mas ela não, não melhora. Mas assim, não maltrata, mas também não melhora. Ela tem que ter uma, ela não responde aos colegas, mas ela não consegue se expressar de uma forma na qual a gente gostaria de chegar. é. Mariângela, e assim, no seu caso aí, né? Como você tem funcionários, colaboradores explosivos? Não. Já Não, teve? não, Não. já tive. Hum. A explosão, assim, no momento, na hora da loucura, entre colegas, entre eles próprios, não com a gestão. Eles têm, eu acho assim que aqui nós temos uma demanda muito grande de uma pessoa assim acima de uma certa idade.
Então, tem um pouco mais de respeito com a gestão. Elas não explodem comigo, mas talvez entre elas tenha algum conflito. E quando eu vejo que parte mais, não é um conflito assim de, é umas alfinetadas, não porque eu faço isso, não porque fulana não faz. Eu falo, gente, vamos trabalhar a coletividade, vamos trabalhar. E a gente traz para o grupo uma ação coletiva na qual todo mundo acaba se unindo e para com essas alfinetadas que elas acabam dando entre si. Porque às vezes também a gente não sabe o que aconteceu lá fora, né? A gente só sabe o que está acontecendo aqui dentro. E eu falo que uma arma de uma comunicação também, que também pode ser favorável ou não, é o celular, é o uso do WhatsApp. Às vezes uma piadinha, uma coisinha, a pessoa acha que foi para si. E às vezes não é para si. Porque naquele momento, aquele meme, aquela piadinha, era favorável para ela. Mas como já não se estão dando bem, então não tem. Então eu pedi para que parasse com essas piadinhas dentro do WhatsApp, melhorou bastante o grupo de professores aqui que tinha alguma, alguns entendimentos. Olha, Mariângela, muito bem colocado o que você falou, porque as redes sociais têm denegrido demais a imagem do outro. Você recebe uma mensagem, você não sabe se é verdadeiro ou se não é, né? Que é algo já bastante desagradável. E segundo, que quando fala da vida do outro, não te interessa, né? Não interessa ao outro. Então, por que ficar falando da vida do outro, né? É, Se não tem a ver com as outras pessoas, né? é, eu, E eu quando percebo. Oi? quando eu percebo que tem alguma coisa no WhatsApp que vai ofender alguma pessoa de uma outra forma, eu procuro já, eu chamo a pessoa no particular e falo para ela assim, olha, por favor, eu gostaria que você não publicasse essas coisas no WhatsApp, no grupo da escola, no grupo de professores da escola, porque eu não quero que a pessoa se sinta excluída, eu quero que ela se sinta acolhida, porque eu sei da situação das pessoas aqui. E se eu não fizer alguma coisa para deixar com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta de uma forma abraçada dentro da escola, o que eu estou fazendo aqui? É, Né? sim, sim. Ah, Exatamente, né? Como professoras, como educadoras, né? A gente é, tem que ter uma visão mais ampla mesmo, né? No sentido de que aquele tipo de comunicação pode estar ofendendo o outro, né? é. Pode deixar o outro numa situação muito difícil, que não é nada agradável. Não, Não é não é. nada agradável. E essa preocupação a gente tem sempre que ter, né? No sentido de, olha, não é gostoso deixar outra pessoa mais feliz, né? Deixar a pessoa viver em paz. Por que que eu tenho que deixá-la triste ou denegrir a imagem dela? Por que agir dessa forma, né? Então É, aí a gente faz uma pergunta, né? Para aquela pessoa que talvez tenha prazer em fazer isso, né? Onde que está a razão da vida dela, a razão do viver da vida dela, né? A razão do viver e a razão de viver, né? Por que fazer isso? Por que se divertir com coisas tão tristes, né? Com relação ao outro, né? Por que provocar situações difíceis a uma pessoa, né, que não tem nada a ver com a sua vida, porque cada um tem a sua própria vida. Então, eu acho que é legal esse momento também para a pessoa fazer uma reflexão sobre isso, né? é, E descobrir por qual motivo, né, ela age dessa forma. No e-book do Projeto Ser Mais, a gente fala muito disso, né? Da importância da pessoa olhar para ela, né? E se entender, né? E se autoconhecer antes de tomar determinadas atitudes que possam ser, olha, vou até exagerar, nocivas à vida do outro, né? é. Porque se a gente perceber que nós estamos conectados e que para eu estar realmente bem, o outro precisa estar bem, mas de uma forma que eu também propiciei o bem para o outro, a vida é muito mais fácil, a vida fica muito mais bonita, né? Então, por que que eu vou viver triste e vou viver machucando o outro, deixando o outro triste, denegrindo a imagem do outro? Não vale a pena.
Não vale a pena. A- às vezes, cada um tem o seu modo de ser. A gente Claro, não conhece as pessoas, a gente não nascemos juntos, às vezes nascemos juntos na mesma casa e não conhecemos a pessoa que está do nosso lado. é, Vivemos anos juntos e não conhecemos. com Aí o que eu certeza. preservo aqui, eu falo assim para todas: não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Isso eu sempre preservo aqui. As meninas, graças a Deus, né, eu tenho uma crença maior em Deus, que elas se respeitam. Temos pessoas aqui com situações delicadíssimas. Temos pessoas que foram formadas, que receberam sua formação com dificuldade. Era difícil você sair da sua casa e chegar até a sua universidade, ficar lá 4 horas sentado, voltar para casa, no outro dia estar aqui presente, e assim foram feitas as formações. Que respeitar. Eu falo que o respeito cabe a todos. Hoje é a Mariângela que está aqui nesse lugar. Amanhã pode ser você. Isso que eu falo para eles. Então, assim, qual é a imagem que você está tendo hoje para que seja revertida amanhã para você? O amanhã chega tão rápido como hoje, né? Quem poderia dizer que eu estaria aqui nesse momento, aqui, nessa unidade, nesse momento? Ninguém. A mesma coisa é, elas têm professoras aqui capacitadas para ocupar um cargo de coordenação, passar por uma gestão e assim crescer, ou dentro do nosso trabalho, dentro da nossa empresa, ou fora. Cada um tem o seu modo de ser, mas tem que ter a responsabilidade e o respeito pelo outro. Tem que falar de forma clara. Se eu falo para você, eu não gostei, para a brincadeira. Não precisa ficar levando para esse, levar até o final da vida isso. Vamos interromper essa brincadeira nesse momento, porque lá na frente nós vamos nos encontrar. E vamos É, nos encontrar com lembranças positivas, né? é. Com lembranças que agradam, que alegram o nosso coração, de falar assim: nossa, eu encontrei hoje com fulana e ela está tão bem, vamos trabalhar juntas novamente. É maravilhoso, né? Poder É, passar por tudo isso. é. Mariângela, e com as fofocas, e com as situações de fofocas e tudo mais, não sei, como que você vê isso? Pela sua experiência de vida, experiência profissional? Então, Eliana, assim, ó, eu não sou muito ligada nesse assunto de fofoca, não gosto, eu acho assim que não me cresce e não me eleva para lugar nenhum, a fofoca. Então, eu procuro sempre conversar com elas. Gente, conversas em situações paralelas que não condiz a nossa realidade, que é atender 200 e tantas crianças e fora 400 famílias, vocês não vão crescer. Porém, as fofocas acontecem. As fofocas acontecem, desde que não atrapalhe o andamento da nossa unidade e que não haja ofensa. As fofocas são mínimas aqui dentro do espaço. Eu acho que a maturidade da idade faz com que a gente reflita um pouco antes de ficar falando conversinha boba, né? Assim, conversinha aleatória. Agora, o que tem aqui é assim, né? Dentro da unidade. Ah, eu vi alguma coisa, aí a conversa chega lá no terceiro andar, a coisa já viu, já encontrou a água, já pegou fogo e já explodiu lá em cima de coisas que nem existem. Eu falo, quando vocês percebem a fofoca, se vocês estão vendo que está tomando uma proporção muito grande, vem perguntar para mim, aí acaba. Fala É, assim, quando tem alguma fofoca que envolve a parte de gestão, ou a parte de coordenação, ou a parte de professor, pergunta direto para mim, que a gente elimina o foco, a gente apaga o incêndio, é, de uma forma que não machuque ninguém, e sempre eu preservo. Nas nossas reuniões eu falo, gente, fofoca não vai levar ninguém a lugar nenhum. Só vai levar um descontentamento pessoal, que lá na frente vai ficar totalmente sem graça. é, Porque quando se a verdade sempre prevalece, né, Helena? sim. A verdade, ela sempre prevalece. Pode falar fofoca, pode fazer não sei o quê, mas a verdade sempre vai prevalecer no ambiente profissional.
É. E Maria Ângela, e eu também percebo muito, né, que com aquelas pessoas fofoqueiras, né, Pois é. é, ela está sempre olhando a vida do outro e não está olhando a própria vida. Não sei se você já E- percebeu isso. A Então, vida dessa pessoa, assim, não caminha bem. A vida particular dela não caminha bem. Então, ao invés dela procurar resolver aquilo que está trazendo dificuldade para ela, né, ela vai lá e olha a vida do outro, não é? pois é. Fica falando da vida do outro, que eu vejo até como uma fuga, né? Como uma forma dela não resolver o próprio problema. Então, quando vem alguém com alguma fofoca, hoje muito pouco, aqui no escritório nós não temos esse problema, mas em outros locais que eu trabalhei, quando vinha algum acontecimento dessa forma, eu sempre perguntava: o que não está bem na sua vida? Porque você está olhando muito a vida do outro, então você está fugindo da resolução de um problema que para você é muito importante com que você resolva, né? E às vezes a pessoa, de imediato, ela não gostava muito que eu falava isso, né? E não, não, Irena, eu não gosto que você fale assim, né? Mas depois, a gente conversando um pouco mais, ela percebia que era esse o problema, né? Realmente, ela tinha algo que ela não conseguia resolver, e então deixava para lá, e como uma forma dela fugir daquele problema, fugir daquela resolução, ela ia lá, olhava a vida do outro e depois comentava sobre a vida do outro, né? Como se fosse algo terrível, né? Mas ela não conseguia resolver o próprio problema. Eu, Assim, quando a gente pega um problema assim, com uma fofoca que envolve o lado pessoal, eu fico imaginando o que tamanha liberdade a pessoa também deu para a pessoa invadir tanta privacidade dela, né? Agora, isso do lado pessoal. Agora, do lado profissional, o que que eu estou fazendo de tão errado que a minha colega tem que fazer uma fofoca para saber se eu estou trabalhando certo, se eu estou trabalhando errado? Então, eu penso assim, dentro da escola, eu tenho que ser melhor a cada dia. Aqui é o meu trabalho, não é a minha casa. Eu falo isso para elas o tempo todo. Aqui eu tenho que vir com o meu humor, o meu senso de humor ativado, com o meu senso de justiça ativado e com a minha boa comunicação. Lá na minha casa, eu posso falhar. Aqui, eu tenho que tentar, pelo menos, acertar 99%, porque 1% eu sou humana e eu sou capaz de errar. E vocês também, para ela assim, que a gente tem que se dar o melhor. Nós estamos trabalhando com uma carga que nos faz estar bem todos os dias, mesmo que eu não esteja. Eu tenho que estar bem, porque eu tenho que passar para eles, e passar para os meus demais colegas, e passar entre o grupo, que eu estou bem. Mas, assim, entre elas, a gente sempre procura. Quando aquela pessoa não está bem, eu falo assim para ela assim: hoje você não está muito bem, né, professora? Aconteceu alguma coisa? Aí eu pego a volante, coloco na sala, tiro ela um pouquinho, a gente conversa, bate um papo assim aleatório, sem saber, sem tocar no problema. Vamos falar da festa de final de ano, como a gente vai fazer? E de repente ela vai se abrindo e chega. Ah, muitas coisas aqui aconteceram no início do ano, até hoje acontece, tá? Errei o diário. Errei o diário, errei o diário. Aí eu falo assim, gente, nada é passível de não consertar. Então, assim, quando eu passei a falar dessa forma, elas começaram a respirar e começaram a confiar. Então, eu, dessa forma, eu acredito. Acabou um pouco a fofoca quando começou isso daí. Por quê? Antes, elas tinham medo de falar, eu errei o diário. Aí elas comentavam entre si. Aí eu falava assim, nossa, agora você está perdida, você vai ter que fazer o diário do ano todinho novamente. Aí a pessoa respirava, falava, aí ela comentava com uma outra pessoa. A outra falava, "Ih, amiga, agora você está perdida, a diretora vai fazer você fazer a coordenadora o diário novamente todinho." Quando essa conversa chegou em mim, eu falei assim, gente, mas de onde saiu essa conversa?
Ah, fulana falou. Eu falei, não, eu tô falando da onde saiu essa conversa. Aí elas falaram assim, não, é porque é assim. Eu falei, não, não é assim. No diário tem um campo que nós vamos escrever. Aquele dia, o João da Silva faltou. Nós vamos consertar o seu diário. Não precisa você se apavorar, pagar, passar branquinho, não precisa. Aí, com isso, diminuiu bastante o número de fofocas, porque um falava para a outra, que falava para a outra, que a fulana errou, e ela já tinha errado. Com essa situação, Eliana, deu uma boa melhorada nos assuntos de fofoca aqui, porque eu fui cortando essas situações de confusão. Nós aqui no Mundinho, eu percebo aqui que a gente conseguiu cortar essas conversinhas paralelas. Agora, quando é paralela pessoal, que elas estão falando no WhatsApp privado delas, eu já não posso me envolver. Mas Claro, quando se sim. passa dentro da unidade, que eu percebo que está acontecendo alguma coisa aleatória, aí a gente consegue fazer a intervenção e logo para. É lógico que não dá para fazer todas as intervenções, porque tem algumas colegas que mexem muito com o lado pessoal e às vezes é fora, não é dentro da unidade. Mas até agora que ainda não tive esse problema, não. Até o momento, né? Olha, é muito legal, viu? Então, Maria Ângela, como experiência que você tem, né? Você, quando surge alguma fofoca, você procura encontrar o foco, né? E Então, resolver diretamente lá no foco. É lá no isso. fundo, para acabar. É, Para acabar, para não ficar tentando, porque aí depois vem aquela fala. Quando não, quando a gente consegue acertar, precisou em uma terceira pessoa intervir para que a fofoca minimizasse. Aí eu falei assim, não precisa de fofoca. Quando eu não estou me dando bem com alguma situação, eu chamo a pessoa e falo, vamos conversar, expõe o seu ponto de vista, que eu vou expor o meu. E acaba ali, mesmo não concordando. Não preciso levar para outro, para o outro, para o outro, para falar que não concordou. Vamos tentar resolver ali, gente. Vamos ser profissionais, vamos ser melhor. E eu tento fazer dessa forma. Uma coisa que eu tenho percebido que tem me ajudado bastante, que antigamente existia aquela autoridade. Eu sou diretor. Eu não falo eu sou, eu falo eu estou diretor. Quando eu vou conversar em alguma situação, eu procuro conversar com todo mundo sentado, não dentro da minha sala, procuro ir na sala dos professores, eu procuro sentar no refeitório, com todo mundo sentado, sem aquela diferença de função. Somos todas pessoas iguais e vamos só existir o respeito. Tem que existir o respeito para mim, para você e para todos. É assim. é isso. Muito bom, Maria Ângela. Muito bom. É. Você gostaria de colocar mais alguma coisa sobre comunicação assertiva? Não, nesse momento não. É, eu acho, na minha opinião, comunicação assertiva, antes de tudo, você tem que se autoconhecer para você poder falar da comunicação assertiva. Você tem que gostar de você para você chegar a passar para o outro. É lógico que no meu caminho não foi só flores, teve dores também, mas teve uma procura de melhora. Todos nós podemos melhorar, todos nós podemos acertar. Quando nós conseguimos acertar, é ótimo, mas quando nós erramos, também é bom porque você tenta alcançar cada vez mais e subindo os degraus. É isso. Muito Então, tá bom, obrigada. Maria Ângela. Muito obrigada, Obrigada. viu, pessoal? Autoconhecimento, se conhecer, saber o motivo pelo qual você age de determinada maneira é fundamental para que você tenha uma vida maravilhosa. E a comunicação assertiva está muito relacionada a isso, tá? Ao autoconhecimento. Tá bom? Então, por que que hoje eu estou tendo uma linguagem mais restrita? Então, se você se autoconhece, você vai fazer uma análise rápida e vai entender que aquele não é o melhor caminho. Porque você vai entender qual é o problema que está de fundo, que está te provocando a ter uma comunicação mais negativa.
Então é importante que você se conheça muito. Então, comunicação assertiva e autoconhecimento, um precisa do outro, tá bom? Então, muito obrigada, Maria Ângela, maravilhosa, muito obrigada por tudo, e eu espero Obrigada a você. você para um próximo encontro. Muito Ah, obrigada. obrigada. Tchau, gratidão. Tchau. Gratidão.